metodologia é a metodologia que a gente utiliza no Centro de Treinamento do Ara Santo Antônio. Basicamente, a gente trabalha 4 níveis de treinamento para pessoas e uma metodologia de treinar os cavalos. A gente segue princípios que eu entendo que são fundamentais para uma boa relação entre o cavalo e o cavaleiro. Eu entendo que é necessário a presença de um treinador, e o treinador ele passa por um treinamento chamado Kiron. O treinador ele tem o objetivo de estabelecer uma linguagem com o cavalo e uma linguagem com o cavaleiro. Ele precisa se comunicar com o cavalo, preparar esse animal para que ele seja montado de uma maneira tranquila. Nós precisamos de um cavalo dócil, de um cavalo que seja condicionado sem utilização de energia do medo, sem pancada, baseado em conexão com o animal, baseado em uma relação afetiva com o cavalo, trabalhando os movimentos com equilíbrio, com apoio, com pressão, buscando alta performance com a preparação muscular do cavalo. Então, uma metodologia de treino que foi desenvolvida aí ao longo de 30 anos. Eu comecei a montar com 11 anos de idade, eu tenho 41, e eu fui lapidando essa forma de treinar de um jeito que eu pudesse treinar os meus animais, mantendo os cavalos não só com alta performance, mas também uma capacidade de serem dóceis, possibilitando a montaria de pessoas que nunca montaram e de pessoas que já têm um treinamento um pouco mais avançado, pessoas que já têm uma desenvoltura. Para isso, a metodologia do centro de treinamento foi dividida em 4 etapas, em 4 níveis de treinamento. O primeiro treinamento é o que a gente chama de Pegasus. É um treinamento para pessoas que nunca montaram. Eu entendo que o benefício de uma pessoa montar um cavalo é muito grande. Nós temos o nosso corpinho, eu entendo que o corpo é o veículo da nossa alma. Esse corpo ele vem com alguns equipamentos, ele tem um corpo mental, tem um corpo emocional, temos também um corpo físico, um corpo de energia, voz de comando. O fato de você montar um cavalo é como se você estivesse com a sua espaçonave interagindo com um outro ser e possibilitando essa comunicação através do campo emocional, através do campo mental, através do corpo físico. E para mim isso é um desenvolvimento incrível para o ser humano. Isso possibilita a melhora em outras áreas da vida, na área profissional, na área de relacionamentos, desenvolvendo controle emocional. Então são muitos benefícios. E lá no CT eu dou oportunidade de pessoas que nunca montaram cavalo, de montarem os meus animais, que são cavalos de alta performance, animais caros, animais valorizados. Não é como se você fosse andar de carro, mas ao invés de você ir no kart, andar num mini kart, você estivesse indo numa pista de corrida, no Interlagos, subir num carro de Fórmula 1. São cavalos de alta performance, mas são cavalos treinados a ponto de eles serem dóceis e permitirem a interação com cavaleiros que não são tão experientes. O segundo nível de treinamento, que é o Centauro, já é um treinamento baseado, focado no competidor, naquele cara que quer praticar o esporte dos 3 tambores. E aí nós vamos mostrar a linguagem que o treinador estabelece com o animal, como esse animal está preparado e trabalhando a conexão entre cavalo e cavaleiro. Para isso eu utilizo os meus animais para que a pessoa que queira desenvolver a montaria tenha a oportunidade de montar animais bem treinados, animais com características diferentes, numa linguagem que é estabelecida através da metodologia do Centro de Treinamento do Ara Santo Antônio. Esse é o Centauro, A imagem do Centauro é um cavalo e metade ser humano, um ser mitológico. E a gente busca realmente criar essa conexão entre o cavalo e o cavaleiro, fazendo com que eles se tornem um só. Essa busca pela conexão, mas uma conexão baseada no afeto, um controle baseado numa liderança positiva, sem utilização de agressão, de pancada. A maioria dos animais que eu treino, eu consigo chegar num nível de treinamento que eu não tenho necessidade de uso de embocadura. É possível conectar-se com o cavalo através do campo emocional, através do corpo físico, sem necessidade da agressão. O treinamento Kiron, que ensina o treinador, ensina não só o treinador a metodologia de treinamento dos cavalos, mas entendam, o Centro de Treinamento do Ara Santo Antônio tem uma metodologia de treino também para os cavaleiros. E a gente ensina o cavaleiro iniciante e o cavaleiro mais avançado com uma metodologia ímpar, que foi desenvolvida com muito carinho por mim, que sou um cara que, além de ser um cavaleiro experiente, também fiz mestrado, doutorado na USP de Bauru, sou docente na área de cirurgia, sou cirurgião, então considero que tenho uma experiência suficiente para compilar essa metodologia e tentar passar isso para os cavaleiros de uma forma clara, de uma forma objetiva. E o meu objetivo com o treinamento do Kiron é fazer com que o treinador
aprenda a mexer não só com o cavalo, mas também com o cavaleiro, desenvolvendo a sensibilidade na lida com as pessoas. Não é fácil aprender a montar um cavalo, para muitos é um desafio muito grande. E o treinador precisa ter a sensibilidade, precisa conseguir adaptar o cavalo certo para o cavaleiro certo. Ele precisa trabalhar a interação com a família. Muitas vezes o cavalo, ele entra não só para uma pessoa, ele entra numa estrutura familiar, onde nós temos pais, onde nós temos o treinador, onde nós temos os filhos, e essa interação e esse desenvolvimento pode ser muito positivo para o treinamento, muito positivo para as pessoas, para o desenvolvimento humano. Mas para isso é necessário a figura do treinador, que vai facilitar a conexão entre os seres humanos e os cavalos. E o último nível de treinamento é o treinamento chamado Excalibur, onde a gente já está falando daquele personagem que é como eu, que é dono de um aras, que é proprietário de cavalos. Eu entendo que é muito gostoso, né, você ser dono de um cavalo. Quando você adquire um cavalo e um cavalo entra no seu sistema familiar, ele vai trazer muita força e muito movimento. O cavalo, para mim, é um ser divino, é um ser sagrado. A gente pode ter a oportunidade de desenvolver muitas habilidades mentais, emocionais, do corpo físico, de liderança. E quem é o dono desse cavalo, quem está trazendo o cavalo para o sistema familiar e fica responsável por ele, vai trazer também uma responsabilidade de ter os cuidados da maneira correta. E é difícil conduzir um aras, conduzir um centro de treinamento, é difícil ser o dono do cavalo. E é importante entender que um cavalo bem cuidado, quando ele entra no sistema familiar, ele vai trazer força, vai trazer movimento, vai trazer muitas bênçãos. Mas se o proprietário desse cavalo lida com o cavalo de uma forma negativa, né, permitindo que treinadores sejam agressivos, né, exigindo demais do cavalo, achando que o cavalo é como que não é um ser vivo, que é como se fosse uma moto, passa 1, 10, 15 vezes, o cavalo se machuca, se lesiona. Se a gente abusa e não respeita o cavalo, as bênçãos podem sim se tornar maldições e gerar situações adversas no sistema familiar. Então é importante aprender a ter uma liderança positiva, saber o cavalo certo, saber como entrar no cavalo, como fazer os investimentos corretos, quais atividades que podem ser feitas com os cavalos. Os cavalos têm muita forma da gente utilizar. Eu, por exemplo, no Aras, eu passei a desenvolver essa metodologia do Pegasus, entendendo que os meus animais, eles poderiam também servir, né, atuar no serviço para a humanidade, para outras pessoas, promover o desenvolvimento humano. Mas para isso eu preciso da figura de um treinador, eu preciso trazer pessoas para terem essa oportunidade, e isso pode gerar valor, e se gera valor, gera receita. É importante a gente saber como os cavalos podem servir. O cavalo não serve só para fazer tambor, o cavalo serve para esse desenvolvimento, o cavalo serve também para outras atividades, como constelação familiar, né, como ecoterapia, que são estruturas que você pode trazer para o Aras, que vão gerar um benefício muito grande para a humanidade, para as pessoas que vão se envolver. Para mim, o benefício de estar em contato com um cavalo é gigantesco. E o proprietário de um cavalo, ele pode aproveitar esse cavalo de uma maneira muito melhor. E ele tem a responsabilidade de fazer isso com liderança. E eu me coloquei nessa posição de compartilhar o meu conhecimento como um chamado mesmo. Foi uma coisa que Deus colocou dentro do meu coração e falou, cara, bicho, você precisa atuar facilitando a comunicação entre os cavalos e os seres humanos. Eu sou um cara que eu tenho sim um bom nível de montaria, um nível muito avançado, eu consigo ter controle dos meus animais e eu entendo que eu posso sim facilitar a vida de muita gente, tanto das pessoas que estão começando com o treinamento Pegasus, das pessoas que estão num nível mais avançado com o treinamento Centauro, dos treinadores. Eu vejo uma falta de uma mão de obra hoje qualificada para poder mexer com os cavalos e mexer com as pessoas. E também para os proprietários, né, para os governantes, para quem já está, né, trazendo a responsabilidade de ser proprietário de um cavalo. E é para isso que a gente vai colocar as alternativas, né, e as metodologias de treinamento à disposição para ajudar as pessoas que estão interagindo com o cavalo.